É possível fazer uma teologia feminista negra? Por que que é importante falar de uma teologia feminista? Isso existe mesmo? Tudo bem? Estou eu aqui mais uma vez com mais uma pessoa que eu acho muito importante nesse cenário de lutas diversas que nós fazemos. Estou em Pernambuco, Olinda, né? E tive a oportunidade e a alegria de encontrar aqui Lilian Conceição. Ela é teóloga feminista negra, reverenda anglicana e muitas outras coisas que num vídeo a gente não caberia se a gente fosse trazer assim todos os campos que essa mulher tem transitado. E é uma imensa alegria, Lilian, poder estar aqui com você, falando para essa galera aqui que está nos ouvindo. E eu queria, Lilian, aproveitar e dizer assim, é possível fazer uma teologia feminista negra? Por que que é importante falar de uma teologia feminista? Isso existe mesmo? Não é? Fala um pouco pra gente. Não só é possível, como é muito necessário. Eu penso que a teologia feminista negra, sobretudo num país em cuja maioria é composta por pessoas negras, né, considerando sobretudo o censo de 2010, é fundamentalmente importante que reconheçamos, primeiro, que a teologia sistemática, inicialmente pensada, ela é europeia e branca. Então, nós estamos na América do Sul, nós estamos no sul do mundo. A realidade que a teologia sistemática europeia e branca trata tem sua importância, mas não dá conta de falar das especificidades dos demais locais, das especificidades das pessoas e menos ainda da realidade existencial do povo negro e das pessoas negras em particular e ainda mais especificamente das mulheres negras. As mulheres sequer foram pensadas inicialmente por essa teologia e menos ainda quando elas são negras, né? Negras e indígenas. Então, fazer teologia feminista negra, sobretudo nos tempos de hoje, é reconhecer o protagonismo histórico de mulheres que também têm sua vivência, que também têm sua experiência, sua relação com Deus. E que essa relação ela é singular. Somente na escuta qualificada nos pusermos a fazer, né? Das experiências, dos relatos de vida dessas mulheres, é possível que nós consigamos produzir nesse diálogo uma teologia a partir dessa vivência. Isso chamamos de teologia feminista negra. Bom, muito interessante. E eu fico me perguntando assim também, nos espaços religiosos, é necessário que as mulheres cristãs se coloquem numa postura feminista, independente se a teologia é cristã ou não. É necessário que a gente faça essa leitura da relação com o transcendente a partir de um lugar que tem identidade étnico-racial e também de gênero, né? Como é que se dá esse tipo de postura, de posicionamento dentro dos múltiplos espaços religiosos? Você, que faz parte de uma determinada instituição religiosa, né? São os anglicanos, não é isso? Dentro desse espaço, vocês também estão desbravando debates feministas, vocês também estão chamando a atenção, tanto do laicado quanto do clero, para esse debate? Pois bem, Meire, eu vou falar a partir da minha própria experiência, como mulher negra, reverenda anglicana da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, na Diocese Anglicana do Recife. Eu tenho 16 anos como clériga desta igreja e a minha vivência na igreja tem sido sempre de reconhecimento de ser feminista como uma ação política, afirmativa, para dizer que, primeiro, reconhecer que a igreja, mesmo que seja de vanguarda, que discuta N temas, inclusive discuta sobre as questões de gênero, ela está muito aquém ainda do ideal. Ela continua sendo a igreja na qual as relações muitas vezes são misóginas. Para você ter uma ideia, nós celebramos 32 anos de ordenação feminina neste país e até agora não temos uma mulher que tenha sido eleita ao episcopado. E é um dado curioso de se dizer. Na Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, os bispos e bispas são eleitos e eleitas, assim como na comunhão anglicana como todo. Então, há que se refletir por que até agora, depois de 32 anos de experiência acumulada, né? Experiências acumuladas de ministério feminino, a Igreja até agora não afirmou que reconhece o ministério episcopal nas mulheres. Sem dúvida alguma, há por trás disso a questão mesmo da misoginia, que muitas vezes é velada, portanto muito mais difícil de ser enfrentada. Por isso o desafio de falarmos desde dentro, nos nossos púlpitos, nas nossas formações,
A pauta do enfrentamento à violência de gênero contra as mulheres foi assumida institucionalmente, mas isso não implica dizer que as lideranças todas o façam com o mesmo empenho. Mas existe um grupo de mulheres, principalmente mulheres, mas não apenas, também homens, comprometidos com essa causa, que tem compreendido que só há uma maneira de transformar essas relações. É pensar o feminismo, pensar as relações de gênero, a partir do que tem sido construído na militância social. Ou seja, o feminismo não nasce na igreja, nasce dos movimentos de mulheres, dos movimentos de mulheres feministas, e nós aprendemos no diálogo nesses espaços, ou a partir desses espaços, alguns de nós também viemos ou estamos também nesse espaço, a repensar as relações como são estabelecidas na igreja, pensando que as relações humanas são eminentemente relações de poder. Né? Então, como desconstruir essa compreensão de relações de poder como dominação e como cada vez mais abraçar a compreensão de que as relações humanas precisam ser, a exemplo de quem dizemos ser seguidoras, né, e seguidores, que é Jesus Cristo, o poder deve ser compreendido como serviço. Então, eu entendo como o feminismo como um movimento profético que nos constrange e nos impulsa a reconhecer que as pessoas são seres humanos e, portanto, parece uma redundância isso, né? Todas elas, independente da sua identidade de gênero e orientação sexual, elas têm cidadania nesse reino de Deus, portanto, devem ser respeitadas e tratadas de forma equânime, não mais desde a perspectiva de hierarquia. Interessante. E aqui, a reverenda Lília Conceição, ela foi convidada para falar para um grupo de educadores populares. E, no caso, esses educadores precisam perpassar por esse debate feminista. E esse debate é importante para que esses educadores voltem para suas comunidades, voltem a dialogar com o povo com que eles lidam. Porque, Lília, é importante que essas pessoas que estão junto a comunidades diversas, seja elas urbanas, rurais, por que essas pessoas precisam passar por esse debate, né? Você poderia dizer para a gente um pouco dessa... Primeiro, dizer da minha gratidão de me somar a essas pessoas que vêm de tantas partes do país e que estão nos seus trabalhos de base, junto a pescadoras e pescadores em todo o país. Me encanta saber que elas trazem experiências a partir da escuta, da parceria vivida com essas comunidades, com essas pessoas, e que nessas relações, muitas das desigualdades que comumente encontramos em outros espaços sociais, também são encontradas nas relações na vida cotidiana das mulheres pescadoras e dos homens pescadores. E essas desigualdades de gênero, elas também são vivenciadas e são denunciadas. Como lidar com isso? Penso que a religião, ela tem um papel fundamental, porque ela tanto pode servir de instrumento de libertação como de opressão. Ocorre que, na maioria das vezes, ela é usada como um instrumento de legitimação da perpetuação do patriarcado, do machismo. Então, entendo que as pessoas que trabalham em comunidades de base, elas mesmo, e sobretudo por serem religiosas também, precisamos, me incluo nisso, né? Nos colocar nessa disponibilidade de aprendizado permanente, de quem está desconstruindo esses saberes que foram historicamente construídos como sendo imutáveis, né? E muito sólidos, perceber que não são tão sólidos assim. E que muita dessa solidez tem servido infelizmente, de alicerce e tem servido de túmulo para a vida de muitas pessoas. Então, a teologia que se quer reconhecer como libertadora, ela eminentemente precisa abraçar o feminismo, porque o feminismo nos lembra a todas e todos que durante muito tempo a religião e mais ainda as tradições cristãs pensaram o humano apenas de uma perspectiva, a perspectiva do homem hétero pensando na perspectiva também de classe, do homem hétero rico. Então, há que se pensar que a sociedade, felizmente, é muito mais que isso. É composta por uma diversidade, inclusive de homens. As masculinidades também, elas são muito simplificadas. Há plural nisso, há plural também nas feminilidades, e é preciso que nós conversemos sobre isso cada vez mais. É muita coisa, né, minha gente? É muita coisa importante que a gente precisa refletir. Por isso, a gente agradece, né? Eu particularmente agradeço esse momento, esse tempinho que você está dando aqui para falar um pouco para a gente, que esses pequenos momentos de bate-papo, de reflexão, ajudam a gente a desconstruir tanta coisa ali, né? E pedir que Deus, que os orixás, que todas as forças lhe protejam no seu caminho, lhe fortaleçam, porque nós estamos juntas nessa luta, né? Sejamos todos feministas, né?
E muita axé. Valeu, obrigadão.